Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos um convidado especial, um convidado que conheci há pouco tempo, conheci há pouco mais de um ano e se tornou um grande amigo, Porque esse cara ele é amigo de todo mundo. Esse cara, sabe aquele cara assim, ó, que conversa com todo mundo, que é amigo de todo mundo. E não é assim aqueles, falastrão e tal, que fala que é chato, né? Não, o cara é amigo mesmo de todo mundo. Pô, toda vez que eu precisava falar com esse cara, precisava me conectar com esse outro cara. Eu chego e falo para esse nosso convidado e ele fala, peraí, me dá 2 minutinhos que eu já falo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Segredos dos Milionários, senhor Paulo Mota. Bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado, Leozinho. Obrigado por todo o carinho e, cara, por essa apresentação incrível aí, cara. Obrigado mesmo, irmão. Porra, que honra. Bom, meus amigos, Paulinho, para quem não sabe, multiempreendedor, 7 empresas, né? Como a Investor, a Blaze, o Mercado Opinião, né? Então, grandes empresas e tá voando, né, Paulinho? Tá crescendo bem, porque também, no fundo, o que tu é mais do que um empresário, tu é um networker, né? Putz, Léo, legal o seu comentário, cara, porque sabe que teve um dia que um parceiro chegou para mim e falou assim, Paulinho, o nome da minha holding é The Networkers, né? E aí um cara chegou para mim, um queridaço, um super empreendedor, falou assim para mim, Paulinho, você sabe que eu tenho um sinônimo legal para te dar, né? Porque, de fato, a minha maior qualidade, Léo, eu diria, com muita humildade, que é, na verdade, meu poder de conexão, é a minha rede de relacionamento. E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar um sinônimo importante aí para você usa ele agora. Eu falei, qual é? Ele falou, Rainmaker. Eu falei, pô, mas o que é isso? Em tradução, ele falou assim, cara, é o cara que consegue fazer chover. Eu falei, pô, animal, velho. Então, fico feliz, né, com o sinônimo, porque acaba sendo, de fato, um elogio aí, para se nomenclar, né? Então, eu tô contente com isso. Muito bom, muito bom. Paulinho, antes de te fazer a primeira pergunta, que é a clássica, é a primeira e a última pergunta. São as clássicas, eu faço para todos os participantes, todos os convidados aqui. Preciso fazer aquela moral com os nossos patrocinadores, né? Quem são os nossos patrocinadores, produção? Bota na tela, produção. Quem são os nossos patrocinadores? É aquele negócio, alguém tem que pagar a conta. Como sou eu que estou pagando a conta, né, Paulinho? Eu botei as minhas empresas. Então, temos a Movement, né? Tá aqui, ó, Movement, lançamentos e mentorias. Então, se você faz lançamentos ou quer fazer lançamentos acima de 7 dígitos, já tem audiência e quer fazer lançamentos, a gente faz aqui na Move. Se não, se você está mais no começo, a gente trabalha com mentorias, beleza? E também temos quem, Paulinho? Aqui o Paulinho está mais alinhado. Esse aí eu estou envolvido. Esse aí o Paulinho está envolvido. O Clube Milhas Lucrativas. Então, meus amigos, se você quer aprender a ganhar dinheiro com seu cartão de crédito, viajar de executiva mais barato do que de econômica, né, Paulinho? Usar todo o poder das milhas, comprar iPhone 40% de desconto, venha conhecer o Clube Milhas Lucrativas, conheça meu sócio, o grande amigo do Paulinho também, Norton Reveno, @Norton Reveno no Instagram. Então, Paulinho, agora já um merchan feito, né? Porque essas empresas pagaram caro para estar aqui. Imagina. Mas estão faturando bem. Os caras são bons, estão crescendo. Paulinho, primeira pergunta. Primeiro 1 milhão com quantos anos? Leozinho, o primeiro milhão pessoa física, né? Foi com 29 anos. 29, animal. E veio da onde? Cara, o primeiro milhão, ele é pessoa física, né? Porque eu sempre busquei o milhão, né? Acho que desde que eu sou criança, acho que é algo que veio dos meus pais. É o lance de você, cara, querer buscar ser o melhor. E acho que na nossa cidade, hoje em dia, né? É um pouco mais simples, mais fácil, entre aspas, do que lá atrás, né? Você ser um milionário, né? Muita coisa mudou, né? E no meu caso, pessoa jurídica, né? Foi um pouco antes, né? Então, quando eu fechei um primeiro contrato de R$1 milhão, eu não tinha 1 milhão, né? Foi um contrato, né? Não era para mim, mas foi com um pouco mais de 25 anos, de 25 para 26 anos, né? E o meu pessoa física, graças a Deus, foi com 29 anos, e ele veio de muito trabalho, de muito resultado, do Instituto Neymar Júnior, né? Então, foi um trabalho, eu cuidava dos contratos de patrocínio do Instituto Neymar Júnior, né? Eu aprendi muito, comecei a me relacionar com muita gente legal, era comissionado, eu vim de uma fase que eu estava devendo muito dinheiro e eu precisava focar em fechar grandes negócios, né? Então, eu estava focando sempre em 7 dígitos para eu fechar e acumulando comissões de 6 dígitos no caso, né? Então, cara, sensacional. Ô, produção, que isso, hein? Contratinho de 1 milhão
Imagina aí, produção. O cara chegou maquinado. Paulinho, cara, Instituto Neymar Júnior. Já vamos contar dos teus amigos, né? Dos amigos famosos. Mas, como é que tu começou? Como é que começou a tua carreira? Quando que tu começou a trabalhar e com o quê? Leozinho, eu sempre fui empreendedor, né? Desde pequenininho. Então, eu sempre gostei de buscar. Eu venho de uma família classe média. Tive fases de alta e fases de baixa. Nunca, graças a Deus, passamos fome, muito pelo contrário. Mas passei por aquele momento em que você é menino e que você está numa escola particular. Meus pais começaram a fazer um monte de filho, eu tive que ir para a escola estadual e, né, as coisas começaram a mudar um pouco na minha vida. E eu tinha um sonho. E eu sempre gostei de ganhar dinheiro, né? Então acho que é algo que não para ostentar, mas sim para, né, fazer as minhas coisas, né? Eu sempre quis buscar, nunca fiquei muito na dependência porque eu vi o quanto difícil era para os meus pais quando eu queria algo diferente e tal. E aí o meu primeiro trabalho, ele foi como empacotador de supermercado. Tinha uma empresa chamada Dental Solução, que eles faziam um evento chamado CIOSP, no AMB. E aí já tem um lance que eu também ganhava mais dinheiro do que os outros, né? E por quê? Porque o pessoal chegava para mim, me pagava lá para ficar 5 dias trabalhando, sei lá, coisa de R$ 500 na época. E eu ficava, de fato, empacotando depois que o pessoal passava de carrinho, eu fazia as compras. E só que eu, em vez de deixar ali, as compras, eu sempre chegava para a pessoa que fez e falava, posso levar as compras até o teu carro? Posso. E eu ia lá conversando com a pessoa para chegar até o carro, né? E geralmente, em 90% das vezes, eu ganhava uma caixinha. Né? E essa caixinha, ela geralmente, depois de acumulado 5 dias, ela 2, 3 vezes maior daquilo que eu estava ganhando, né? Então, isso foi quando eu comecei, com 15 anos, né? Depois eu fui garçom, trabalhei em grandes eventos como garçom. Também amava, eu era contratado, às vezes, para fazer eventos, por exemplo, no Fazano, e eu via aquelas pessoas, né, bem-sucedidas nos seus casamentos e nos seus encontros, e o meu sonho era poder um dia estar promovendo isso, né? Coisa que, graças a Deus, hoje eu consigo promover, né? Então, veio daí. O meu primeiro emprego um pouco mais fixo foi como recreador, né? Então eu sempre gostei muito de criança, sempre fui muito brincalhão e eu brincava com as criancinhas. Eu era meio palhaço, na época eu namorava uma menina que era bailarina e ela dava aula de balé num condomínio em Moema, aqui, inclusive no bairro que a gente está hoje, né? E ela chegou e falou, putz, tem uma empresa que trabalha num condomínio e que estão precisando de recreador lá. Eu falei, vou dar aula de futebol para essa molecada, que eu jogava, né, gostava de jogar futebol, humildemente jogava bem futebol. E aí eu comecei a jogar futebol e dar aula de futebol e recreação para molecada no condomínio. Era muito, muito bom, porque eu trabalhava de manhã só, à tarde eu fazia faculdade, né, eu estudava no Mackenzie, eu tinha muitos afazeres na faculdade também, porque eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes, então eu gostava de fazer as festas da faculdade e tal, sempre estava envolvido com eventos, né? E foi daí que eu comecei a minha carreira profissional, né? Uma parte legal, Leozinho, é que desde que eu era menino, um dos meus melhores amigos, eu lembro de um exercício da escola, que o Carioca chegava para mim e falou assim, Paulinho, tem um exercício aqui que o professor perguntou o que vocês querem ser da vida, né? O que vocês imaginam do futuro e tal. E o meu sonho era ter um bar. E aí, cara, quando eu fiz 22 anos, eu consegui comprar um bar na região da Vila Mariana. Foi a minha primeira grande realização, né? Eu era super novo. Eu usava, né? Que eu estava na faculdade, eu usava o público da faculdade para ir pro meu bar. Então, a gente vendia muita cerveja, fechei um contrato super legal. Na época com a Skin Cariol, nem existe mais, depois virou Devassa, agora Brasil Quirim, né? Agora já é um outro grupo que toma conta deles, mas assim, foi uma fase muito gostosa, assim, sabe? E eu era um péssimo gestor, horrível, cara, porque no funcionário não era registrado. Às vezes eu tava lá conversando com o Léo, tomando uma cerveja, e eu ia pra cozinha pra fritar a calabresa e tal. Mas foi uma fase muito gostosa, porque foi a realização de um sonho, né? Então, foi daí que começou, assim. Eu sempre fui um cara muito do vamos, né? Eu gosto até hoje de me envolver em projetos que eu tenho uma sensibilidade que eu acho que vai dar certo com pessoas boas, né? E eu realmente amo muito isso. Foi daí que tudo começou, cara. Foi daí Pô, que animal, começou. animal. E aí, cara,
Porque é aquela, né? Não tem como o cara ser perfeito. Pô, se o cara é comunicativo, fala com todo mundo, traz os clientes pro bar, pô, não quer que ele seja o melhor gestor do mundo também, Sim, né? sim. Tu tinha sócio nessa época ou era... Cara, eu tinha sim. Eu tinha 2 sócios. Até é legal comentar o case, assim, Léo. Uhum. Na verdade, esse bar, ele se chamava Armazém Loefgren. E na época que eu era presidente do DCE do Mackenzie, eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu só ganhava como recreador. Uhum. E eu pensei assim, eu falei, caramba, como é que eu vou ganhar dinheiro? E aí eu montei um grupo de pagode, um grupo de samba na faculdade, e eu comecei a colocar eles em todas as festas de faculdade. E aí era uma maneira que eu conseguia, de fato, ganhar dinheiro. A gente fazia festa para 5, 10 mil pessoas, mas o dinheiro não era meu, o dinheiro era do diretório acadêmico, né? Então eu não podia movimentar o dinheiro. E aí, a banda, né? Éramos todos amigos, tal. Eu era o empresário da banda, né? Com 23 anos, não tocava nada. Mas eles me cobravam muito, porque eles falavam, Paulinho, a gente não, você coloca a gente para fazer show para 5 mil pessoas, mas a gente não faz um sambinha de roda, velho. Então, vamos, né, fazer um bem bolado. Eu falei, tá bom. Tem um barzinho lá perto de casa, chama Armazém Loefgren, né? Vamos lá, cara, que lá é legal. E, meu, do nosso bairro, vou conhecer o dono lá e a gente tenta arrumar alguma coisa. Léo, conversei com o cara chegou pra mim, chama Lelé, um querido. Lelé chegou pra mim e falou assim, olha, cara, eu posso pagar R$250 pra tua banda tocar aqui. Falei, tá bom. Avisei os meninos, né? Nós éramos em 6, né? Então tinha que dividir R$250 em 6. E eu falei, não, beleza. Só que como na primeira vez que a gente tocou, Léo, arrebentou de gente no bar. Arrebentou, lotou. Era gente pra sair pela culatra. E aí eu falei, porra, o cara ganhou dinheiro pra caramba, né? Eu perguntei pra ele, quanto você faturou aí no dia? Ele falou, coisa de 12, 13 mil reais, né? Falei, pô, meu, você pagou 250, cara. Ele, não, mas eu vou te dar também uma garrafa de seleta, né? Ele falou assim, não, cara, tá... vocês ainda vão poder e vou aumentar a consumação de vocês. Brincadeiras à parte, o Lelé é um querido. Mas aí eu acho que foi um começo de visão empreendedora, né? Que eu falei, então vamos fazer o seguinte, era um sábado, o seu domingo é devagar, não é? Ele falou, Eu falei, então tá bom. Então vamos aproveitar o seu domingo. E aí, em vez de você não vai me pagar mais R$250, mas de todo mundo que entrar aqui, a gente vai cobrar, né, R$15 da mulherada e 25 dos homens, e esse dinheiro é todo nosso, da banda, e a gente, você nem, não mexa um dedo, a gente vai trazer a galera. E aí a gente passou a ganhar, cara, por domingo, coisa de 2, 3 mil reais. Então começou a ficar bem mais interessante. E a parte gostosa, Léo, é que assim, sempre fui um cara que eu guardei bastante dinheiro, né? Então eu sou um cara super low profile, eu não sou um cara de ostentação. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, eu fui lá e eu fiz uma proposta, né? Eu e mais 2 amigos, né? Para que a gente comprasse o bar, né? E foi uma fase super gostosa, porque eu via que o cara também não tinha, né, o melhor dos exemplos de gestão, né? E aí oferecemos na época R$100 mil, 33 meu, 33 de um amigo e 33 de outro, e a gente dividiu um pouco as funções, só que acabou sobrecarregando bastante para mim, assim, né? Mas foi uma vitória. Meu pai já achava que eu era louco, né? Meu pai falou, você tem 23 anos, você tem um bar? Eu falei, E eu, puta, eu tava... Essa é a idade de ter um bar. Então, assim, foi super gostoso. Esse foi o meu... Como eu comentei, né? A gente era muito... comecei a tomar todas. Então, essa hora também foi uma fase boa, que você começa a ver quem são seus amigos de verdade, né? Porque, cara... eu descobri depois gente que, falsificava comanda pra entrar no bar, cara. Era conhecido meu. Conhecido, cara. Então, assim, a vida vai ensinando muito a gente ficar esperto, né? Com o pessoal. Sim. Tem coisa legal também que aconteceu ali, foi uma fase muito, muito bacana, mas estava muito puxado, porque eu era o cara que eu abri o bar 7 horas da manhã para distribuidora de bebida trazer as bebidas, mas ao mesmo tempo era o cara que fechava o bar, porque eu tava com o Léo lá até as 2 da manhã tomando uma, né? Então começou a ser teu sócio estava onde, pô? Cara, ele faleceu, Salvador, um cara... Ô, Salvador, sei que você tá aí em algum lugar aí em cima, escutando a gente aí. Um cara muito 10, muito 10. Ele era dono de umas fábricas, cara, de metalúrgica no Brás, todo roleiro também, mas ele era um cara nota 1000, assim. Cara... Mas o cara tinha várias coisas pra fazer também. Tinha. Então a gente deixou ele também realmente mais de lado. E o outro era o Léo, né, também, só que ele era o tio Léo. O tio Léo era um cara que ele
na verdade, ele teve uma vivência um pouco diferente, né, das nossas, vamos chamar assim. É um cara que ele vivia de uma comunidade, ele veio de uma comunidade e tal. E era a maneira que eu tinha também para proteger o bar, né? Então, foi meio que Entendi. Ele era o responsável estratégico. pela segurança ali. Exato, ele era o cara Entendi. da segurança, então ninguém mexia com a gente Entendi. e Boa. deu super certo. Estratégia, né? Ô, É. Paulinho, e, cara, me fala aí, e Instituto Neymar Júnior, como é que foi? Como é que tu chegou lá? Cara, essa é uma fase também do triste pro feliz, né? Eu tava muito Uhum. feliz no bar, muita coisa legal acontecendo e eu comecei a ser cobrado na época. Eu namorava uma menina, ela era médica, gostava muito dela e ela falava assim pra mim, ela falava, cara, a gente não vai dar certo. Porque você é o cara do evento, é o cara da balada, é o cara que tá todo dia com um monte de gente. Eu sou médica, ano que vem. Ela nem era ainda, ela ia se formar, né? Que vem eu vou entrar na residência e tal, e não vai dar certo. Eu falei, não, mas calma. Eu gostava tanto dela que eu tava disposto a realmente abrir mão do bar para ficar com ela. Só que eu também não sou bobo, né? O bar, ele tava faturando bem, né? Eu fui lá e eu fiz o meu primeiro grande negócio, né? Então, o meu percentual eu vendi. Tinha pessoas, amigos do Salvador que frequentavam o bar, né? Na época eu tinha colocado 33 mil reais, né? No bar. E aí eu vendi, depois de um ano, a minha participação, né? Por coisa de 150 mil, né? Então foi... Caralho, o bicho meteu 5 vezes ali. Meninão ali, felizão. Aí, né? Puta, cabeça Bom, as decisões que eu tomei. Comprei um carro, dividi o dinheiro em 3 partes, né? Então, primeiro eu comprei um carro, eu queria ter um carro legal. O segundo eu guardei e o terceiro eu investi numa outra empresa. E aí eu entrei de sócio numa agência de eventos, né? Com outros 2 sócios, que os caras sabiam que eu tinha um movimento muito forte na faculdade, e os caras, eu admirava muito eles, porque os caras tinham, tipo, 35 anos, eu tinha 22, 23 anos, e os caras faziam festa para 30 mil pessoas, né? Então, eles me viam meio como um pupilo ali, um menino prodígio. E aí eu fui lá e coloquei a grana numa empresa, né? Com a expectativa de que a gente fosse fazer algo diferente. Então, no meu plano, estava ser concorrente do UFC, né? Então, eu falei, porque eu cheguei para minha namorada e falei assim, ó, namorada, seu pai paga a tua faculdade, né? O dinheiro para você, ele tá tudo bem. O meu não, eu preciso correr atrás do meu. Mas eu concordo, em vez de eu ficar todo dia em festa, eu vou fazer só uma festa, só que uma vez por mês. Só que tem que ser uma festaça, né? E aí, na época, Léo, eu fiz uma pesquisa nas principais faculdades de São Paulo. Então, a banda do momento era Cone Crew Diretoria, contrata Cone Crew. Festa tinha que ser em escola de samba, puta, fecha escola de samba. Bebida tinha que ser open bar, vai ser bebida liberada para todo mundo. Na época, a menina do momento mais desejada era a Juju Salimene. Contrata a Juju Salimene como garota propaganda. O esporte em alta não era o futebol, era o UFC. Eu falei, cara, vou misturar tudo. Então, eu queria fazer um evento que fosse itinerário pelo Brasil todo. E a galera, em vez de ir pro UFC, que estava super em alta, só assistindo em bar ou presencial, ia ser um evento. Então, eu e vocês estaríamos lá, vendo o pau comer, né? E tomando uma e curtindo o show ao mesmo tempo, né? Então, esse era o meu plano. E, cara, eu saí de lá devendo quase R$500.000, assim, cara. Caralho. Eu e os meus sócios. A gente não tinha reserva, a gente se deu mausaço. Léo, eu tinha lutador de MMA me ligando, falando, bicho, você me paga, eu vou quebrar teus dentes, né? Então, eu lembro que eram 63 itens diferentes, só que eu não tava devendo pro banco, eu tava devendo pro Léo, eu tava devendo pro João, eu tava devendo para pessoas conhecidas, onde eu ficava desesperado, porque, né, eu sempre zelei muito pela minha imagem, né? Falava, pô, o Paulinho, o cara é caloteiro, essas coisas. Então, foi muito difícil para mim. Nessa época, eu precisava arrumar um trabalho, né? Então, eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa mais fixa. Esse momento você fica meio desesperado. Só que eu tive uma ideia legal, né? Porque no meu bar, os amigos do Neymar foram, né? Porque a gente fazia realmente um barulho muito grande, né? Era um point, durante um momento chegou a ser o point. Eu troquei o nome do bar de Armazém Loefling para Esquenta SP, porque tinha um programa... Bem melhor, né, Paulinho? Bem melhor, né? Porra! Bem melhor. E tinha um programa na TV, na época, da Globo, da Regina Casé, chamado Esquenta. Então, eu tematizei aquilo, né, como bar. E os meninos, né, os amigos do Neymar, eles chegaram aí no bar, e a gente tinha uma relação muito próxima. E sempre que o Neymar ia fazer algum tipo de
encontro, na época, no Guarujá, né? No Jardim Acapulco, ele ainda estava no Santos. Eu sempre me oferecia para dar cerveja, para dar bebida. Eu tinha uma relação muito legal já com marcas, né? Então eu falava, ô, vai ter um evento lá na casa do Neymar, você não quer fazer uma ativação lá dentro e tal? E aí o pessoal começou a se relacionar comigo, né? Então quando eu quebrei, eu fui para cima do Neymar pai, né? A gente já tinha tido alguns encontros informais, né? Por conta das festas e tudo mais. E eu cheguei no Neymar pai e falei, Ney, preciso falar com você. Ele me deixou... Eu sou muito grato a você, Ney. Mas ele me deixou 8 horas esperando, né, para uma reunião. E eu falei, cara, eu quero uma oportunidade de trabalhar. Eu tô devendo muito dinheiro. Não vim pedir dinheiro emprestado, mas eu tô precisando fechar grandes negócios. Então, se você me der um percentual, né, de algum grande negócio, o Neymar vale bastante, eu sei que eu vou conseguir sair do Breu. E aí ele falou, cara, você vai ficar rico, né? Então, eu tô criando, no Neymar, não dá, já tem um cara, o manager do Neymar, que atua com ele, mas você pode falar com ele se vocês fazerem uma parceria. Mas eu estou lançando um projeto agora no final do ano, chamado Instituto Projeto Neymar Júnior. E você pode cuidar do comercial. Quero ver se é bom mesmo, né? Caraca. E aí foi animal, cara, porque realmente eu coloquei a faca nos dentes, né? O projeto nem estava pronto ainda. Essa conversa foi em meados de agosto, setembro, e inaugurava em dezembro, né, de 2014 ou 2013, não me recordo agora, né, foi quando inaugurou mesmo, e cara, foi animal, porque eu estrategicamente levava umas camisetas, pelo meu LinkedIn, eu acionava CEOs de grandes companhias, falando, oi, tudo bem, eu sou Paulinho, eu sou manager do Neymar, eu sou manager do Neymar, tal, quero te levar uma camiseta autografada pra gente conversar sobre o Instituto Neymar Júnior e tal, e aí o pessoal me recebia, né? E aí eu comecei a, graças a Deus, fechar muita coisa legal, assim. Fechei contratos com Mafre, com Red Bull, com Soccer Grass, com um monte de empresas, assim, que... o Microsoft, né? Com um monte de empresas que começou a abrir o meu leque de relacionamento. Eu comecei a perceber que era isso que eu amava fazer. E, graças a Deus, né, sendo comissionado pelos contratos que eu estava fechando, né? Então... Foi esse momento, foi juntando essas comissões de Instituto Neymar Júnior que eu consegui aí chegar no meu objetivo final, né? De 1 milhãozinho. Caralho. Né? Pô, 1 milhãozinho não, né? 1 milhãozão, né? 1 milhãozão. Porra, cara, foi gostoso, sensacional, cara. E aí tu continuou no Instituto lá por quanto tempo? Depois saiu? Como é que foram os próximos passos até hoje? Cara, aconteceram algumas coisas muito legais, Léo, nesse período, cara. Acho que, mediante os resultados que eu estava tendo, eu recebi um convite para ir para Barcelona, para assistir. Eu sou apaixonado em futebol, né? Eu gosto muito de futebol. E eu recebi um convite para ir para Barcelona para ficar na casa do Neymar e assistir as finais da Champions. Na época, o Ney ele tinha saído do Santos e ido para o Barcelona, né? E, porra, foi animal, né? Eu fiquei uma semana lá. E, puta, os jogadores... Foi animal, não. Conheci Messi, Dani, Rafinha, tipo, cara, uns caras muito legais. E aconteceu um negócio muito legal, Léo. Eu tava iluminado. Essa era a viagem da minha vida. E eu era o único que tava bebendo. Né? Então, assim, os meninos não podiam, os amigos mais próximos do Neymar não podiam beber para não influenciá-lo, né? Eu era o único que estava bebendo, né? Só que todo dia tinha um monte de gente na casa do Neymar, tal, e um belo dia, né? A gente sempre estava procurando atividades para a gente fazer entre eles ali, e uma delas era o pôquer, né? E aí eu estava jogando pôquer, né? Com o Neymar, eu não sabia jogar pôquer, eu estava na mesa, eram 2 mesas, eu tenho um vídeo, eu vou te mandar, tem esse vídeo aí, se você quiser depois mostrar pro pessoal, é bem legal. E eu tava jogando poker e tal, só que eu tava sendo ajudado, né? Então eu tava do lado de 2 caras, né, super incríveis no poker. Um deles é o Felipe Mojave, que é muito conhecido no meio, o André Acari também tava lá. Os caras estavam me dando umas dicas. E, Léo, eu não sabia o que eu estava fazendo, juro pra você. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas, pô, numa mão boa ali eu ganhei do Neymar, né? Você tem um amigo que já ganhou do Neymar. E aí ele ficou puto, cara. Ele ficou bravo, né? Ele falou, pô, não sei o que, perdi e tal. E aí, eu tava em outro mundo, né? Eu falei, porra, dentro de mim, né? Eu pensando, cara, eu tô dentro na casa do Neymar, em Barcelona, ganhei do cara e a galera tava meio assim, né? E aí aconteceu um lance muito legal comigo, cara. E aí vai ter uma conexão sobre o início da nossa conversa. Tinha um cara que tava me olhando que falou assim pra mim, falou, cara, você é iluminado, né, cara? Você tem muita sorte. Você joga pôquer muito bem. Eu falei, meu irmão, eu não sei jogar pôquer.
falou, não, eu vi que você ganhou lá. Eu falei, irmão, você não tá entendendo, eu não sei jogar pôquer. Ele falou, não, tá. Ele falou, o que você faz? Eu falei, pô, eu cuido dos contratos de patrocínio do Instituto Neymar Júnior. E você? Cara, eu sou, né, um dos diretores do Caesars Group. Eu, pô, que legal, o que é isso? Eu falei, cara, a maior rede de cassinos do mundo. A gente tá lá em Las Vegas, tá? Eu falei, porra, que legal. Eu vi que você joga poker. Eu falei, meu irmão, eu não sei jogar poker. Aí foi sorte. Ele falou, não, pô, legal, mas é que lá em Las Vegas a gente tem o maior torneio de poker do mundo. Chama-se WSOP, World Series of Poker. E, pô, queria te convidar lá pra você conhecer o evento e tal. Eu falei, pô, eu tô de boa, cara, tô tranquilo, vambora, por mim. E aí eu fui, cara, fui pra Las Vegas. Chegou em Las Vegas, eu vi aquele evento, né, cara, enorme, devia ter, sei lá, umas 1000 mesas, né? Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, tinha sido a primeira vez. E aí, fiquei lá uns 5 dias. E aí, conversando com esse grande investidor, né? Falei, cara, esse evento você só faz aqui? Ele falou, né, eu já fiz também na África do Sul uma vez, no Uruguai eu fiz outro. Mas e no Brasil? Por que você nunca fez no Brasil? Ele, porque nunca ninguém levou. Me dá esse negócio, cara, que eu levo pro Brasil. Ele falou, tá bom. Aí a gente saiu de lá, com uma carta de intenção assinada, vim pro Brasil. E aí eu falei, fudeu, né? Agora eu preciso executar, né? Agora eu vou ter que fazer. Aí na época eu liguei para um cara, o nome dele é André, um investidor também. Falei, André, olha só, eu tenho uma carta aqui, eu sou o dono do WSOP no Brasil, cara. Só que eu não tenho dinheiro para fazer ele. Então, e aí, você quer vir comigo? Ele, caramba, cara, esse negócio é muito grande, tô dentro, eu quero, só que eu não vou fazer sozinho. Eu também vou chamar o William, na época da Movie in Concerts, que é a maior empresa de shows, que contratam shows internacionais no país. Vamos trazer aqui também os Rippers, que são 2 advogados também, que cuidam das maiores causas do país, e é bom para proteger a gente, porque o jogo ainda tem no Brasil, né, as suas limitações. E o Beto também, que é um investidor, e o cara estão tudo amigo, então vamos falar com os caras. Eu falei, vamos. E aí a gente marcou um almoço no JK, e foi maravilhoso, Léo. Eu tava com o André do meu lado, e ele falou assim, olha, Paulinho, os caras chegaram. E aí, no que eles chegaram, aquele ali é o Walter, aquele ali é o Wagner, aquele ali é o Beto, só o William que não veio. Falei, André, na verdade não, aquele ali é o pai do Dudu, aquele ali é o pai do Tutu, aquele ali é o pai da Georgia. E os caras, quando sentaram na mesa, olharam pra minha cara e falaram assim, tio Paulinho, o que você tá fazendo aqui? Cara, eu era o recreador dos filhos deles. Cara, que volta! Que volta, né, irmão? Você vê como o mundo dá voltas, né? Eles viraram meus sócios no WSOP como investidores, né? Tio Paulinho. Tio Paulinho. Quando eles olharam, eles falaram, me explica essa história. Como assim você, o recreador dos meus filhos, é dono do maior evento de pôquer do mundo, né? E aí eu trouxe, eles entraram de sócios, é um puta case animal. Fizemos o primeiro no Transamérica Expo Center, faturamos em 7 dias 14 milhões, né? E depois a gente fez na Bienal do Parque do Ibirapuera, depois 2 anos seguidos a gente fez no Copacabana Palace, né? E eu comecei eu tinha 10%, não coloquei dinheiro, sim, eu tinha 10%, depois eu vendi, ainda tenho, né? Tenho menos participação do que esses 10, mas eu queria dar uma capitalizada e vendi uma participação também, uma parte disso. E uso isso para networking, né? Então tem bastante gente que me conhece porque fala, pô, Paulinho, que é dono do WSOP, né? Então essa é a história verdadeira aí do World Series of Poker, né? Caramba, pô, tu deu mais sorte que eu, velho, porque ano passado eu fui lá ver um jogo da Champions, era PSG Real, eu fui com um amigo nosso, meu do Norte, o Eric Marçal lá, aí depois teve um encontro lá na casa do Neymar, no dia seguinte teve um carteado ali, teve um poker. A única diferença é que, assim, se eu tenho um amigo que já ganhou do Neymar, tu também tem um amigo que já perdeu do Neymar. Porque teve uma hora que chegou eu e ele no final. E aí eu achava que sabia jogar poker. Eu olhei e falei, pô, tem a melhor mão, meti all-in. Aí ele foi e ele tinha a melhor mão e eu não. Aí eu perdi. Mas faz parte, né? Se eu tivesse ganhado, talvez eu seria dono do maior evento de poker também do mundo. Ou será? Não, acho que não. Mas, Paulinho, cara, aí me conta. Aí depois, o que rolou aí? Tu foi indo... tipo, eu vejo que tu tem esse mindset de ver oportunidades e aproveitar as oportunidades, né? Sim. Tendo que tu fala, tu é sócio de várias empresas, tem participação em várias empresas,
Porque surge a oportunidade, tu vai atrás, executa, chama as pessoas que vão formar aquele time campeão e a parada dá certo. É isso, irmão. Eu entendi que o meu... Primeiro eu fui estudar também um pouco de inteligência emocional, fui estudar um pouco mais também a cabeça, né, de todos. Não fiz um curso de psicologia, mas fui me desenvolver em metodologias de coach, né, em Ikigai, que é você buscar o propósito da tua vida e tal. E aí eu fiz algumas imersões que me fizeram muito bem. E na parte de encontrar o meu propósito, eu encontrei, né, que é ajudar as pessoas, fazer conexões duradouras e me divertir, né. Então, todos os dias que eu acordo com esse propósito, né? E, cara, falando de trabalho, nem tudo, né? É muito fácil, às vezes, a gente tá aqui falando que, nossa, que legal, inspiração e tal, mas, cara, sempre tem obstáculos muito grandes, né? Um dos obstáculos que eu comecei a ter era que eu sempre gostei de falar com quem decide, né? Porque isso facilita muito na tomada de decisão, né? Na velocidade. E às vezes eu chegava para falar com o presidente de alguma grande companhia e oferecendo alguma execução dentro do Instituto Neymar Júnior. E em quase que 100% das vezes dependia também de, às vezes, uma entrega do Neymar. Né? E isso começou, como ele estava lá em Barcelona, focado, não era um cara assim que eu tinha um acesso rápido, eu tinha que mandar mensagem para o assessor, às vezes tinha que aprovar com o pai, até eles me responderem e tal. Isso começou a me frustrar um pouco. Né, a ponto de eu pegar e fechar com eles uma parceria diferente, de ao invés de eu ser um cara fixo lá dentro, eu ia ser um cara que traria oportunidades eventuais e continuaria sendo comissionado. Até hoje, inclusive, a gente tem esse acordo. Né? Então, quando eu vejo que tem assim, algo que realmente vai valer muito a pena, eu vou lá e eu executo e dou essa esforçada. Mas é o tipo de negócio que não é tão rápido, né? Um negócio que Sim. ele... Tem que pegar, colocar o cara no avião, ir até Barcelona, casar com a data do Neymar e por aí vai, né? Então eu resolvi tirar um pouco o pé disso porque, né, tava me frustrando um pouco. Nessa fase, eu recebi um convite de um grande amigo meu que tinha uma agência BTL, tem uma agência BTL, né, que é, para quem não sabe, é Below the Line, uma agência de eventos, né, ações promocionais de eventos. Como eu já tinha relação com os diretores de marketing e presidentes de grandes companhias, ele sabia que eu tinha entrado, então eu poderia tentar fazer com que a empresa tivesse, né, fizesse os eventos dessas empresas, né? E eu sempre amei prospectar, eu sempre amei conectar, né, gente. E, putz, aí foi uma fase muito legal, porque eu assumi, né, um cargo de diretor comercial, né, dentro dessa agência BTL, né? E eu comecei a ir para cima das grandes empresas, né? Então, Procter & Gamble, Ambev, Johnson & Johnson, Coty, Claro, enfim, várias empresas grandes. E comecei a fazer execuções com eles. Diversas vezes eu usava o gatilho do Instituto Neymar Júnior também, né? Falava, pô, o que sobrar aqui, vamos jogar lá no Instituto, vamos fazer essas coisas para eu manter as duas coisas em paralelo, né? E essa foi uma fase muito próspera também da minha vida, Léo, porque eu comecei a ser visto como o cara que solucionava o problema das empresas, né? Uma fase muito legal, né, de coisas que aconteceram, inclusive é um case super inspirador, foi quando o diretor de marketing de uma marca chegou para mim e falou assim, Paulinho, eu tenho um desafio para você, né? Eu tenho que vender mais tintura de cabelo, né? A gente tem uma marca de tintura de cabelo no Brasil inteiro, todas as drogarias, perfumarias e tudo mais. Eu precisava fazer com que o público tivesse a experiência com o produto. E, cara, você não pode criar para mim uma dinâmica de a gente fazer uma execução em loja e colocar lá o pessoal aplicando e tudo mais. Eu falei, cara, posso? Quantas lojas são? Ele falou, não, são 20 estados, loja pra caramba, perfumaria. Apenas. Falei, cara, só que eu fui ver a conta no final e falei, opa, interessante demais, né? Falei, gostei, vai sair um exemplo. 80 milhões, né? Pra gente conseguir dar conta de tudo, né? E eu sempre comissionado já tava olhando pra minha comissão. E aí, cara, ele falou, puta, não, a gente não tem esse budget, né? Ferrou, é muito dinheiro, Paulinho, mas a gente precisava arrumar uma solução. E aí a gente teve uma ideia muito legal, cara. Qual que foi a ideia? A gente fez um projeto, já que o objetivo deles era criar a experiência para o usuário e ao mesmo tempo fazer awareness, eu fui lá, a gente compramos e desmontamos um motorhome e a gente transformou ele num salão de beleza móvel. Então, todos os dias, eu parava na frente de uma loja, de uma perfumaria, de uma drogaria,
E a mulherada que comprava, ou o cliente que comprava 2 caixinhas de tintura de cabelo, ganhava a aplicação do produto na frente do truck. Isso fez um barulho muito grande. Esse foi um contrato, assim, que foi acima de R$1 milhão, né, também. E depois, pelo sucesso que foi feito, a gente replicou ele em todos os estados, né? Então, aí foi um momento também muito próspero, muito legal, porque eu solucionei um problema de uma grande marca, né? Me capitalizei por conta do comissionamento disso. E foi daí que eu comecei a entender as coisas que eu realmente gostava de fazer, né? Tinha uma equipe muito boa de execução também, né? Viajamos o Brasil todo fazendo... vendendo os produtos e ao mesmo tempo gerando experiência, né, e de uma maneira criativa, né? Então, esse daí também é um case, acho que foi super legal, assim, onde eu consegui dar uma boa estilingada, né, financeira. Olha, a pergunta que não quer calar. Tá todo mundo aqui no estúdio olhando e deve estar pensando, pô, pro cara já ter feito isso. Eu ia perguntar quantos anos ele tem, mas quantas plásticas ele tem pra já ter feito tudo isso e ter essa carinha aí de 30 e poucos, mano. Porque, porra, mano, é coisa pra caralho, nem chegou no final ainda. Tem bastante case, cara. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que me surgem. Todas elas, independente, assim, do tamanho, se tiver envolvida com propósito. Inclusive, para quem não sabe, a gente tem uma parceria, né? Que é um projeto que eu amo de paixão, que eu tô com meu coração envolvido nisso, então... É o que move, que eu vejo o futuro, grandiosidade, que daí você fala, cara, dá para fazer um negócio muito foda, né? Então, assim, eu tô hoje com 34 anos, né? Realmente vivo, na verdade, todos os dias experiências muito incríveis. E é muito louco, Léo, porque hoje eu acho, o que eu sinto no meu coração é que eu virei realmente um polo de conexão. Hoje pessoas muito grandiosas, né? Grandes empresários me procuram para falar, cara, eu tô precisando entrar em contato com alguém, eu tô com esse desafio aqui, como é que faz pra gente solucionar? Né? Qual que é a sua sugestão? Eu acho que também por trazer sempre um ar de muita humildade, né? De igual para igual com todo mundo, independente do tamanho da pessoa, do saldo bancário da pessoa que está do outro lado, eu acho que isso vai estar fazendo com que eu ganhe cada vez mais espaço, sabe? Então, eu realmente estou num momento muito, muito delicioso da minha vida, Leozinho. E pai, né? Agora e pai, cara. Porra, Pietrão nasceu, tá com 4 meses, fez 4 meses ontem. Nossa, que loucura, cara. É inexplicável, irmão. Eu te falei em off, lá em um outro dia que a gente tava junto, mas é um amor empregado, assim, que é absurdo. Hoje, eu descobri um cantinho dele, assim, do lado da virilha, que eu posso dar uns beijinhos, que ele abre e começa a gargalhar, né, cara? E, nossa, você não consegue sair de casa, assim. Até o choro dele é uma delícia, cara. Que você olha, eu gosto de ver ele chorando. Assim, que coisa mais linda. Verdade, tá sendo uma pai fase... apaixonado. Tá muito gostoso, cara. Recomendo demais. Ô, Paulinho, cara, e deixa eu te perguntar, até tem um pouco de relação com isso. Tu falou um pouco dos seus pais. Teus pais, eles faziam o quê? Cara, o meu pai... a minha mãe, ela sempre foi a dona de casa, né? Então, ela sempre cuidou dos filhos, né? E o meu pai... Ele sempre foi um cara CLT, né? Mas um cara sempre empreendedor dentro do universo CLT, né? Então, eu lembro que ele sempre chegou para mim e falou assim... Eu gosto de solucionar os problemas da empresa e tal. Só que ele nunca foi um cara de arriscar muito. E, cara, né? Eu tiro muito chapéu para ele. Tava com ele ontem, inclusive, porque aquilo que ele colocou como objetivo para a vida dele em relação a patrimônio, a conquistas, ele alcançou, né? Hoje ele é aposentado. Mas ele sempre foi um cara CLT. Só que eu cresci, Leozinho, com um mantra do meu pai, que ele falava, eu posso ter sucesso, eu não nasci para fracassar. Ele sempre ele chipou isso na cabeça dos filhos dele, né? Então, ele sempre falou, cara, tudo que você for fazer, tenta ser o melhor, de qualquer jeito. Então, assim, eu sou muito grato, cara, à família que eu tenho. A minha mãe, cara, ela tem 60 anos, e a minha mãe com... 50 anos, né? Os filhos crescidos e tudo mais, ela resolveu fazer faculdade de psicologia. Hoje minha mãe trabalha, né? Trabalha numa empresa boa e ela ficou, cara, sei lá, 50 anos sem trabalhar. 50 não, né? Mas a última vez que ela trabalhou tinha 18 anos, 18, 19 anos, aí casou, aquele lance todo, voltou a trabalhar com 50. Né? Eu vejo ela como uma puta vitoriosa. Eu falo, mãe, isso é incrível, é bonito de ver, sabe? Ela tá completa. Então, eu tenho uma raiz familiar muito, muito incrível, assim, lá. Pô, animal. Cara, legal esse lance, né, dos drives que o teu pai botou na tua cabeça, assim. Pô, animal. Acho que a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, incentivá-los, né? Acho que dentro, lógico, né, de um limite. Você sabe, cara, que tem uma história muito legal também, que eu sou muito grato, Léo. Te falei que eu quebrei, né? Meu pai, ele tinha conquistado, né, um patrimônio.
merecido dele, de tanto economizar, de tanto suar e tudo mais. E tinha uma casa que ele tinha comprado na praia. E quando eu quebrei, eu tava sendo ameaçado. E aí, pra onde você corre, né? Eu não tinha crédito no banco, corri pro meu pai. Falei, pai, sabe aquela casinha da praia lá? Você nem usa, cara. Vamos fazer um bem bolado? Você me dá a casa. Eu vou vender a casa e eu vou te pagando. Mas eu preciso tirar essa galera que tá no meu pé. Ele falou, você não entrou num problema? Eu falei, entrei. Ele falou, então você é capaz de sair desse problema sozinho. Eu fiquei puto. Eu falei, porra, ele nem usa. Até hoje não usa porra da casa, tá lá e tal. Mas, cara, se não fosse ele, de verdade, se ele não tivesse tido uma postura dessa comigo, eu talvez não teria o gás, a gana que eu tinha para conseguir realmente estar focado e conseguir fechar negócios. Porque eu ia ter entrado numa zona de conforto daquilo que é o mais fácil para mim. Né? Quando der eu pago meu pai. Né? Poderia ter acontecido isso. Então, eu sou muito grato ao senhor Miguel Arcanjo da Mota por essa decisão que você tomou, apesar de muito dolorosa. Me ajudou demais, assim, para que eu conseguisse hoje dizer quem eu sou hoje, assim, sabe? Foi sensacional, cara. Pô, isso me lembra uma passagem do meu pai também, cara. Meu pai, ele falava que era... Meu pai tinha um jornal em Floripa e um dos, assim, dos caras que ele olhava assim, putz, esse cara é muito foda, era o Assis Chateaubriand, né? Que foi cara, tinha vários jornais, rádios, televisões no Brasil há vários anos atrás e tal. E aí tem uma história que, não sei se foi em Minas, assim, ou onde que foi, mas chegou um gerente regional dele e falou, seu Chateaubriand, tem uma oportunidade aqui de comprar uma rádio, tá disponível. Acho que vai ser uma boa e tal. Ele falou, tá, pode comprar. Aí deu uns 2 meses, ele chegou em Minas e tal, perguntou pro gerente, tá aí, como é que tá a nossa rádio? Comprou lá, deu tudo certo. Aí o gerente falou assim, não comprei, o senhor não mandou o dinheiro. Ele olhou pro gerente e falou, mas com dinheiro é fácil. Nossa, bora correr, né? E aí, cara, sempre o meu pai sempre falava isso pra mim, cara. Sempre falava isso pra mim, dá muita raiva na hora. Dá muita raiva na hora. Tipo, quero fazer uma coisa. Mano, com dinheiro é fácil. Quero ver fazer sem dinheiro. Mas eu vejo que, assim como pra ti, foi muito bom, porque moldou a tua mentalidade pra, ir atrás, pensar fora da caixa. Foi inclusive uma das coisas que eu anotei aqui dessa trajetória que tu falou, para mim também, né? Então, hoje a gente tem na Move ali 40 pessoas trabalhando. E, cara, foi uma empresa que eu comecei do zero. Sim. Assim, sem nada, sem dinheiro. E eu nunca pensei assim, preciso ter dinheiro, preciso ter um investimento, preciso ter um investidor. Não, foi de tanto meu pai falar, com dinheiro é fácil, que eu sempre tive a cabeça voltada para conseguir as coisas, resolver as coisas sem dinheiro. E às vezes é uma coisa que eu sinto falta em muitas pessoas, eu vejo muita gente até que trabalha com a gente, falta dessa mentalidade, que é uma mentalidade que tu tem, que eu vi, ficou muito claro, de resolver problemas, e resolver problemas sem precisar botar dinheiro, porque com dinheiro é fácil. Exato. Com dinheiro tu não pensa fora da caixa, com dinheiro não vem as soluções criativas. E aí, no momento que a gente vê, putz, não tem dinheiro, não tem para onde correr, porque foi o que tu falou. Cara, talvez se teu pai tivesse falado, Paulinho, conta comigo, pode fazer isso. Vamos ser sinceros, né? Dever pro pai não é dever direito. Não faz o cara correr. Sim. Agora, dever pro lutador de MMA faz o cara correr. Porra, nem fala. Paulinho, cara, deixa eu te perguntar, cara, agora sobre mentalidade, sobre maneira de pensar, tá? Falando em dinheiro, o que é dinheiro pra ti? Cara, dinheiro é aquilo que hoje, né, acho que a gente tem que... Eu vou mudar, talvez eu não seja muito objetivo na resposta, Léo, mas eu vou te falar assim, hoje, cara, eu tô vivendo uma fase muito próspera da minha vida. E eu não tô indo atrás do dinheiro. Uhum. O dinheiro tá vindo atrás de mim. E isso tá sendo muito legal, mas eu tô realizando muitas coisas. Eu não tô focando no número, eu tô focando no resultado que eu preciso atingir, né? E, consequentemente, hoje eu tenho dinheiro, eu falo isso, né, pra minha família, né? Puta, eu sou muito grato, porque hoje eu consigo, se eu quiser ir agora, sei lá, pra qualquer lugar do mundo, graças a Deus a gente pode, porque a gente tem essa condição, né? Então, o dinheiro realmente ele acaba sendo a consequência
o que é dinheiro para mim? Eu diria que ela é a consequência de algo muito bem realizado, com amor. Porque se você realizar uma parada com amor real, cara, você vai falar, puta, o dinheiro ele vem, né? O dinheiro ele vem. Claro, né? Você não pode ser só, você não pode ser, nós já passamos a fase do bobo, né? Ah, eu vou sair fazendo tudo para os outros e não vou cobrar. Ou então, hoje eu diria que eu sei também me precificar, né? Tem tudo isso, cara, mas o dinheiro ele acaba sendo a consequência, eu acho que de um trabalho muito bem realizado, assim. Essa é a minha opinião. E agora, vamos lá, pensando no Paulinho, sei lá, uns 10 anos atrás, por aí, quando não tinha feito 1 milhão, quando não tava com essa grana, como é que tu via essa questão do dinheiro? Tu pensava dessa forma também, ou, mano, vamos lá, preciso fechar a grana, foco no dinheiro. Leozinho, sem nenhum tipo de prepotência ou arrogância, mas eu acho que tudo que meu pai fez, meus pais fizeram comigo, eles já deixaram muito claro, por conta dessa relação, que eu seria uma pessoa de sucesso, sabe? E há 10 anos atrás, eu me sentia abrindo várias portas e vários caminhos diferentes que me trariam alguma coisa muito legal, né? Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo algumas portas que eu abri que realmente foram caminhos que um monte de gente falou. Se eu escutasse, nesse caso, por exemplo, se eu escutasse meu pai e falasse, pai, eu vou abrir um bar, ele ia falar, você tá louco, mano, não vai, você não tem nem dinheiro para fazer isso, não dá para você fazer, né? Pai, eu vou, sei lá, empreender em alguma coisa diferente. Cara, as pessoas vão falar que não. E aí eu sempre gostei meio que de conflitar o não, né? Uma coisa que é impossível para mim, né? É quando as pessoas falam assim, não, porque não dá. Eu também tenho uma equipe grande, né, hoje. E às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, não, mas isso não dá para fazer. Eu falo, pô, que isso, cara? Tudo dá para fazer. Não existe não dá para fazer. Tudo dá para fazer. Né? Então, eu olhando para 10 anos atrás, eu acho que eu abri muita porta, sempre gostei de trabalhar pra caramba. E eu vejo que eu acertei em alguns caminhos que eu fiz, principalmente em focar em manter relações, né, algo que eu amo fazer, né, então todas as amizades que eu fiz de 10 anos para trás hoje, né, falam, pô, o Paulinho era aquele menino, hoje o Paulinho tá num outro momento mais especial, né, então é muito satisfatório, eu acho que eu escolhi os caminhos certos, assim, sabe, mas eu saí abrindo muita porta, Léo, não vou mentir para você, saí abrindo bastante porta, cara. Massa. Cara, e todo esse teu talento, toda a conexão e tal, tu falou, estudei, fiz alguns cursos. O que tu estudou e como é que foi... O que te fez ir atrás e o que tu foi atrás? Também tem uma historinha legal disso daí, Léo. Meu pai, por ser CLT, né, só que sempre empreendedor dentro do ambiente CLT, ele chegou pra mim e falou assim, cara, você é um cara de sucesso e tal, não sei o que, você tem que entrar numa grande empresa, você tem que se desenvolver nessa grande empresa, aí você vai virar lá, você tem um viés de venda muito forte, então você vai ser vendedor, depois você vai ser coordenador, depois você vai ser gerente, depois você vai diretor, você tem que buscar ser o CEO da companhia. Eu tinha isso, né? E realmente quando eu entrei na faculdade, né, eu me formei em administração no Mackenzie, quando eu entrei na faculdade, a própria faculdade, ela te empurrava, te direcionava realmente para um lado mais empreendedor e tal, né? Eu tinha uma relação muito forte também com a empresa júnior do Mackenzie, né? Então, né, o Mackenzie, a faculdade sempre trouxe muito isso, de você entrar dentro de grandes empresas e se desenvolver e tal, né? E quando eu entrei na faculdade, assim, esse meu desejo de querer ir pro lado empreendedor, cara, vem de uma parte engraçada, porque meu pai falava que eu tinha que ser um funcionário, né, com essa trajetória que eu comentei, e aí eu entrei num processo seletivo difícil, na Nestlé, né, e eu passei, só que eu não passei por mim, eu passei pelo meu pai, porque eu queria mostrar pra ele, falei, aqui, cara, você duvidou de mim, eu entrei lá na Nestlé, difícil pra caramba, um processo seletivo, não sei quantas mil pessoas e tal, e eu entrei. E também foi uma fase engraçada, porque eu entrei e tinha até um nome, acho que ativador, alguma coisa assim. Eu era estagiário, né, primeiro. Eu tinha que ficar arrumando lata de leite, cara, no supermercado, só que de terno e gravata. Porque aqui o processo de estágio tinha que fazer isso. E, cara, eu chegava na casa da minha namorada na época de terno e gravata e com crachá da Nestlé. E todo mundo, nossa, o cara trabalhar na Nestlé. Cara, tá bem.
Mal eles sabiam que eu falava, mano, eu entro nas farmácias e fico arrumando lata de leite, assim, né? E começou a me fazer muito mal. Foi a época que eu peguei e comecei a perceber. Eu falei, peraí, meu, na época na Nestlé, eu ganhava, sei lá, de estágio 1,5 pau, ando de terno e gravata, a galera acha que eu tô bem pra caramba. Eu faço um pagode no sábado com a minha galera aqui, eu faço 3 pau. Eu faço em um dia, cara, o dobro daquilo que eu ganho de salário. Eu ainda tomo uma cervejinha e dou risada e, tipo, é o que eu gosto de fazer, né? Então eu comecei a entender real que o meu caminho era o empreendedorismo, né? Que eu não aguentava, assim. Na verdade, eu não queria alimentar o sonho dos outros, né? Eu queria ir atrás dos meus, né? Então eu acho que isso foi algo que me fez um despertar muito, muito grande e foi legal também, porque teve um momento, quando eu falei pro meu pai que eu saí da Nestlé para montar um bar, ele falou, menino, você é um doente, né? Você é um xarope. É muito louco, porque hoje a gente toma as nossas cervejinhas juntos e ele fala, cara, você é uma pessoa muito incrível. Eu queria eu ter escolhido os caminhos que você escolheu, assim, sabe? Então, realmente é muito, muito gostoso. Cara, animal. É. Mas e aí, vamos lá, contou a história. E os cursos? Os Quais cursos, cursos tu fez? Cara, eu me formei em administração, né, no Mackenzie. Depois eu fiz uma especialização, né, em gestão comercial, né. Fiz também um curso de gestão aprimorada na INSPER, né, no INSPER, que foi muito legal também, né. Mas eu sempre fui um cara, fiz desenvolvimento de coaches, né, em Ikigai. Putz, recentemente, inclusive um cara que agora está trabalhando com a gente, quero muito que você conheça, Paulo Vieira. É o maior coach e escritor do país. A gente está agora trabalhando com ele também. O cara colocou agora 11 mil pessoas, cara. Gigantesco. Gigantesco, um absurdo, cara. E aí ele fez um convite para a gente trabalhar junto agora. E fiz o curso dele, né? Uma imersão de 4 dias, que foi super legal. Formei em línguas, né? Em inglês, né? No mínimo ali. E, cara, acho que isso. Mas a minha faculdade maior sempre foi a vida. Eu nunca fui lá um cara de estudar muito. Sempre passei, né? Sempre me dei bem, né? Então, sempre consegui ali passar de ano, fazer o básico nisso tudo. Até é engraçado, porque na faculdade eu ficava muito mais fora do que dentro da aula, né? Porque eu... Mas não de zoeira, porque eu queria fazer as festas da faculdade e me tomava tempo demais, assim. Mas tem um lado que não recomendo, né? Mas um lado que realmente me trouxe muito relacionamento desde já. Hoje tem vários amigos meus que estão dentro de várias empresas grandes, com cargos de gerência e diretoria, da época de faculdade, que, cara, eu conhecia porque eu fazia festa e dava VIP pra eles, né? Até hoje os caras me procuram e tal. Então eu acho que, assim, uma das coisas que eu investi é o networking, né? Muito. Até hoje eu faço isso todos os dias, né? E que me trazem muitos resultados. Mas eu nunca fui o nerd. Nunca fui o cara, o nerdzão, assim. Sempre fui o cara humildemente inteligente, né? Que precisava ali do básico para passar, mas não era aquele cara, tipo... Né? O cara que entrou na USP, que só estuda e tal, não sei o que. E tu é um cara de ler? Não. Puta, eu gosto, cara. Sinceramente, eu acho que eu desenvolvi um pouco mais forte esse hábito de pouco tempo pra cá, assim. Eu diria que de uns 3, 4 anos pra cá, assim, mais assiduamente, né? Eu gosto muito de livros de autoajuda, gosto muito dos livros de Paulo Vieira, gosto muito de Napoleon Hill, gosto de, tipo, me inspira. Todos os dias de manhã, nas minhas tarefas diárias, tá? Eu com meu livro ali, no mínimo 20 páginas, né? Então, acompanhando os livros. Sensacional. E mas antes, pra tu bater o primeiro milhão, tu lia, não? Cara, não. Não. De verdade, não. Não era um cara, tipo, mergulhado no... Porque, assim, uma das coisas que eu vejo quando estou entrevistando os milionários, né? Claro. E aí eu vou anotando aqui a mentalidade de cada um. A ideia desse podcast é justamente a gente trazer à luz, trazer para a galera, pro Brasil, a mentalidade de milionários, sobre como eles pensam com relação ao dinheiro e com relação à vida. Porque dinheiro é uma coisa que é o maior tabu que existe. Sim. Né? As pessoas não falam sobre dinheiro, não se fala sobre dinheiro. E aí o que acontece? A gente tende a aprender com os nossos pais. Não porque os nossos pais falam sobre dinheiro com a gente, mas porque a gente acaba vendo como eles se comportam com relação ao dinheiro. E aí o que acontece? Aí o pai aprendeu com o vô, o vô aprendeu com o bisavô. Só qual que é o negócio? A gente tende a repetir os padrões de dinheiro dos nossos pais, né? Ou a gente repete, ou é uma coisa que traumatiza a gente tanto e vai totalmente pro oposto. E eu vejo muita gente
muitas das pessoas que vieram aqui já no podcast falaram uma coisa que tu não falou, que foi justamente o contrário, a parada que tu falou. A maioria das pessoas, inclusive eu, ouvi em casa coisas ruins com relação ao dinheiro. Coisas ruins com relação ao sucesso. Né? Então, pô, dinheiro não dá em árvore. Se ganhou dinheiro fez alguma coisa errada. Rico é falcatrua. Essas coisas todas. E aí, consequentemente, isso criou na nossa cabeça uma crença de que ganhar dinheiro é ruim. De que ser rico é ruim. Ou, mesmo eu, que meu pai me perguntava, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser rico. Mesmo assim, eu querendo, porque eu via o que dava para fazer com dinheiro, eu queria ser rico. Mas mesmo assim, lá no subconsciente eram instaladas crenças de que ser rico não era bom. E aí o que acontece? Tem gente que começa a ganhar dinheiro e gasta tudo, tem gente que demora muito para conseguir ganhar dinheiro e guardar, ou tem gente que ganha dinheiro, mas tem uma relação muito ruim com o dinheiro. E aí, Paulinho, o grande ponto é assim, a maioria dessas pessoas, das pessoas que vieram até aqui e que eu converso sobre, elas tiveram que procurar na vida alguma coisa que quebrasse essas crenças ou que mudasse essas crenças, né? Então, eu cito muito, né? O livro e os cursos lá do T. Harv Eker, do Segredos da Mente Milionária, do Pai Rico, Pai Pobre, todos esses livros que agora tu conhece, tá aprendendo mais. Pô, o trabalho do Paulo Vieira, por exemplo, né? Que é muito de entrar nas crenças ruins e transformá-las em crenças boas para que sejam crenças de sucesso. Não só com relação ao dinheiro, mas em tudo na vida, né? E aí, cara, eu vi uma parada que foi muito massa contigo, que foi essa criação do teu pai. Como tu teve essa criação do teu pai, esses drives que ele botou na tua cabeça foram positivos para o sucesso, te fez conseguir chegar lá só com o que tu tinha em questão de crenças lá atrás. Sim. Tu não precisou mudar. Não precisou tirar um programa e inserir outro, como a maioria das pessoas. Então, porra, cara, animal, realmente, dá os parabéns ao teu pai. Acho muito legal tu falar, pô, sou grato ao meu pai por ele ter feito isso. Porque também é aquela, os nossos pais, eles sempre vão fazer o melhor que eles podem, né? Então, independente do que for, eu tenho várias críticas ao meu pai, mas tenho vários elogios e gratidões. Muitas coisas que ele fez na época eu não gostei, assim como ele não gostou do lance da casa, mas eu vejo que foram muito boas hoje. Mas o grande ponto é, eu não vi ninguém chegar até aqui e falar, cara, meu pai me falava isso, meu pai falava sobre ter sucesso e me botava esses drives na cabeça. Então, pô, muito foda isso. Cara, incrível. E até 2 comentários referentes a isso, Léo. De novo, tá? Eu nasci numa casa, classe média, né? E me lembra, tem 2 coisas que me lembram. Eu comentei isso ontem, inclusive, com meu pai, né? 2 coisas que me lembram. Uma vez, eu tava na praia e falei assim, pai, compra um camarãozinho. E aí ele falou, não, filho, não dá. Hoje não vai dar pra comprar camarão. E eu fiquei puto, né? Eu era um moleque, uma criança. Falei, pô, não dá pra comprar camarão, eu gosto de camarão. Mãe, o papai não quis comprar camarão, tá, não sei o quê. E ele não me justificou o porquê disso, né? A gente fez uma viagem uma vez, cara, tava em Joanópolis, na casa de parentes. E aí eu tinha um tio, faleceu também, tio Paulo, corintiano roxo. Aí o tio Paulo, a gente tava tendo uma festa, lá em Joanópolis tem a festa de junina, né? E a cidade toda para, tal, não sei o quê. Meu pai já tava com uns 4 filhos nessa época, assim, né? E aí fomos lá e a gente lá enchendo o saco do meu pai para falar assim, pai, a gente quer comer morango com chocolate, a gente quer comer maçã do amor, quer comer algodão doce e tal. E aí meu tio tinha uma certa influência no meu pai, né? Porque eles eram muito amigos. Ele falou, Miguel, vai lá e dá tudo para eles, poxa. Meu pai ficou meio sem graça. Falou, puta, tá bom, vamos. E aí ele foi lá e a gente foi, puta, esbanjamos, né? Comemos, eu lembro até hoje, comemos morango, comemos tudo, joguei na boca do palhaço, fiz uma festa. Falei, caramba, que legal, se não fosse tio Paulo, tava ferrado. E aí no outro dia, quando eu acordei, eu lembro que meu pai tava contando contando dinheiro e falando pra minha mãe, a gente vai ter que voltar um dia antes. E aí eu falei, pai, por que a gente vai ter que voltar um dia antes? Ele falou, porque eu gastei o dinheiro que era pra gente ficar aqui. Então a gente vai ter que voltar um dia antes. E isso meio que me pegou, assim, também. Falei assim, caramba, esse negócio foi uma parada que eu vi que rolou. Né? Então isso marcou um pouco ali essa trajetória, para não parecer que tudo são flores também. Sim, né? Com certeza.
E uma coisa que me pegou também, que isso, meu pai também é foda, cara. Eu me lembro que eu tinha pouca idade, devia ter 15 anos, 14, sei lá. E aí meu pai, era meu aniversário. E aí ele perguntava o que eu queria ganhar, eu acho que eu escolhi um tênis, né? Eu escolhi um tênis. E aí meu pai foi lá, ele colocou uma caixa de sapato embrulhada, e ele colocou R$ 500 em nota de 50, de 10 e tal, não sei o quê. Em 15 anos. Devia ser, sei lá, hoje em dia, talvez uns R$ 1.000, um pouco mais, né? E eu lembro que quando eu abri a caixa, eu falei, mas aqui não tem. Eu achando que era o tênis e não era. E aí, quando eu abri, tinha 500 pau, né, cara? E aí o pai jogou pra cima, assim, falou, tal. E eu vi aquele dinheiro caindo, assim. Então, assim, a gente comemorava, né? O meu pai, isso também é uma outra coisa muito legal, Léo. Meu pai, apesar dele ser CLT, ele sempre foi muito comercial. Então, ele também fechava negócios em base de comissionamentos, né? E sempre que ele fechava um negócio, cara, ele trazia pra gente, mesmo como criança, ele falava, pô, fechei um negócio. Ganhei um dinheiro, agora a gente vai poder comprar um carro, agora a gente vai poder comprar uma outra casa, a gente vai poder fazer isso. E era muito legal participar disso tudo, né? O meu pai sempre fez muito isso. Depois de um tempo até puxei a orelha dele, né? Que eu entendo, né? A vida de cada um e tal, mas é engraçado que meu pai ele era tão assim que chegou um momento da vida que ele meio que parou. Ele puxou o freio de mão e falou, cara, não é que... Não sei se é um momento da vida que as pessoas vão passar. Caramba. E tudo mais, Mas que parou assim, né? Parou confortável, sim, né? Sim. Eu às vezes troco essa ideia com ele e ele fala, cara, eu cheguei aonde eu queria, era onde eu queria chegar e agora eu tô aqui para curtir. Então, pô, respeito, está certo, né? Sim. Aproveitar também, né? Aproveitar. Paulinho, na tua visão, o que um milionário sabe que um não milionário, ou quem ainda não bateu isso aí, não sabe? Dá para fazer, Léo. Antes eu tinha uma... Antes é muito louco, né, cara? Isso é muito legal, né, de falar com você, porque você é muito assim. Mas é normal, eu acho que conforme a gente vai evoluindo na vida, né, você vai lá, puta, tô ganhando R$ 1.500. Pô, tô ganhando R$ 1.500. Daqui a pouco você tá ganhando, sei lá, R$ 5.000. Porra, cara, tô ganhando agora R$ 5.000. Aí você vê, daqui a pouco você tá ganhando R$ 10.000. Pô, tô ganhando R$ 10.000. Aí daqui a pouco você começa a ver que o número, ele é um número. Que ele é equivalente à quantidade daquele valor que você entrega. E aí você pira, né? Eu hoje, cara, minha cabeça ela vai na lua, porque eu começo a ver o poder a capacidade que eu tenho de conectar pessoas milionárias, eu diria até que bilionários hoje no meu ciclo de relação, que eu falo, porra, que legal. Aconteceu um negócio muito legal esses dias, meu irmão. Uma das nossas empresas é a Investor, a gente está indo super bem, né? Nós trabalhamos com a gestão de ativos imobiliários, né? Todos os negócios que eu tenho, Léo, ele tem alguém na frente, né? Então, a Investor, ela tem o Dandan como CEO, o meu irmão, né? Eu tenho metade da empresa e eu, né, sou um cara mais motivacional para a equipe, de gestão ali e tal, de estratégias, de relacionamento. E a gente vem aí, graças a Deus, né, com uma equipe de 40 pessoas também, conseguindo vender aí 15 milhões em média por mês, né? E estamos numa crescente super, super saudável, super legal e tal. E aí eu comecei a perceber, falei, puta, beleza, mas os nossos custos também são absurdos, né? Tem uma linha tênue aí, né? Porque o nosso, né, o nosso custo fixo, ele aumentou muito. Então, assim, se a gente não vender pelo menos 7,5, 8, 9 até, eu diria, com as últimas aquisições que a gente fez, cara, a nossa dívida é muito grande. Então, você não pode parar, você não pode se dar o luxo de parar, você tem que acordar e correr todo dia. Né? Então, isso eu acho que um milionário tem que ter essa cabeça também. Não dá pra você parar e se dar o luxo de ficar estacionado. Não, tem que correr o dia todo. E aí, teve uma parada muito legal que aconteceu, né? Eu fiz uma conta e falei assim, cara, nossa meta do ano qual que é? A nossa meta do ano, ela acaba sendo 150 milhões, um pouco menos, né? De venda. Tá, beleza. Aí eu parei pra pensar, falei, putz, mas eu tenho aquele grupo de networking, né? Esses caras, eles são tão ricos, né, e tudo mais. Aí comentei, né, no grupo, falei assim, pessoal, tem uma empresa assim, que vende imóveis e tal. E aí um cara entrou em contato comigo, né, infelizmente não vou poder falar o nome dele, mas entrou em contato comigo e falou assim, Paulinho, você trabalha com imóveis? Eu falei, trabalho. Eu tenho o imóvel mais caro de São Paulo para colocar na tua mão de forma exclusiva. Custa 130 milhões. Tá aqui no Jardim, o Johnny foi lá, né, Johnny? Custa 130 milhões. Cara, é um absurdo, velho. Eu nunca tinha visto uma cobertura de quase 2.000 metros quadrados, assim, cara. Na região de São Paulo, tal, não sei o quê.
Falei, pô, agora a gente tem um desafio, né? A gente precisa vender 130 milhões. Mas aí, na cabeça do empreendedor, né? Das pessoas como nós, né? A gente pensa o seguinte, fala, pô, se existe o produto, existe o mercado. Né? Então, opa, peraí, beleza. A gente sua pra caramba, muito, pra conseguir esse número que eu falei pra você. A gente rala demais, Léo. Mas olha só, existe produto que se eu fizer um esforço na maneira certa, na intensidade certa, com as pessoas certas, puta, em um dia eu vou bater a meta do ano. Então eu piro muito nisso, cara. Eu acho que o milionário, eu acho que o cara que é empreendedor, ele tem que ser realmente muito otimista e sempre lembrar que tem um passo a mais, que dá. Olha aí, cara, esses caras aí, Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, esses caras, você acha? Esses caras pensam, né? E hoje até as pessoas que eu me relaciono, graças a Deus, também tem esse tipo de pensamento. Esses dias, anteontem, fui convidado por um grande empresário para ir, ele só mandou uma mensagem para mim e falou, o que você vai fazer hoje? Eu falei, cara, eu tô com meu filho aqui e tal. Ele falou assim, você pode vir aqui no Allianz Parque? Vai ter o jogo aqui do Palmeiras e Red Bull, eu tenho 3 camarotes e tal, queria que você viesse aqui e tal. Eu falei, tá bom, eu vou aí. Eu achando que ele ia, né, queria fazer alguma coisa, falar alguma coisa. E, cara, ele falou assim, eu me sinto bem com você, cara, eu acho que a gente pensa parecido. Eu falei, porra, que delícia escutar isso, né, de um cara enorme, né, e um cara que daí no final a gente tava conversando sobre ações, né, sobre investimentos, e aí ele falou, cara, eu tomei um pau de 110 milhões americanas agora. Eu falei, o quê? Ele falou, Eu falei, e tá tudo bem? Ele falou assim, não, cara, tá tudo bem. Aí você fala, puta merda, o cara tomou um pau de 110 pau, né? Então, você vê. Isso aí, Gustavo. Já imaginou tu perdendo 110 milhões? Porra! Ou seja, um cara que perde 110 milhões e tá tranquilo, né? Que tá tipo, não, mas tá tudo certo, a gente tá andando, as empresas estão andando e tudo mais, você fala, puta, então dá pra gente chegar muito alto, né? Eu também tenho muito isso, Léo. Eu olho assim, eu gosto. E a gente é muito parecido nisso. Eu amo conhecer gente e tentar entender a cabeça por trás daquela pessoa, né? E aí, quando você enxerga que tem várias pessoas que não têm um limite, um exemplo, um cara que é incrível de conversar, que graças a Deus hoje também tem uma relação bastante próxima, é o Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno. Cara, ele é um cara que a mente dele é altamente programada para fazer coisas grandiosas. Ele é um cara imparável. É um cara imparável. Ele foi. Qual que é o meu objetivo? Ser o melhor jogador do mundo? Fui. Cheque. Aí agora? Agora eu vou trazer a Copa do Mundo pro Brasil. Check. Aí agora, você vai ser o quê? Você vai ser técnico, vai encostar, vai descansar? Não, agora eu vou comprar um time de futebol. Check. Comprou 2. Check. Caralho, é um cara que você vê que, cara, quer sempre, né? Tá em constante evolução. Então, hoje eu entendo que o milionário, ele tem que ter essa mentalidade mesmo, assim, de, cara, eu tenho que estar em constante evolução, nunca estar estagnado, sempre estar em constante evolução. E acho que é isso que eu venho fazendo que tá dando certo, assim, irmão. Animal. Pô, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. E é que tem uma coisa também, Paulinho, que assim, isso pra mim é uma verdade absoluta, e eu vejo isso no mundo com relação a dinheiro, empresários, lançamentos, qualquer coisa. Pode ser fora dos negócios. Então, sedução, qualquer coisa, cara. Que é o seguinte, quando tu ainda não fez, tu acha que é muito difícil. Depois que tu já fez, cara, tu pode começar do zero de novo. Tu sabe como fazer, sabe o que dá pra fazer, sabe o que vai ser feito. Então, esse cara, assim, não me surpreende. É claro, 110 milhões. Espero chegar nesse nível, espero nunca perder 110 milhões. Mas, esse cara tá tranquilo porque pode ser que ele tenha muito mais, pode, mas ele é um cara que, mesmo que ele perca tudo, não conheço, mas muito possivelmente, ele vai saber o caminho para fazer aquilo de novo. Exato. Ele vai saber fazer ele vai saber o caminho, cara. Vai saber o caminho. Tem vários exemplos de empresários. Falei em um dos últimos podcasts. Donald Trump, né? Não como político, mas como empresário. Cara, o cara já perdeu tudo. Ficou totalmente quebrado. Ficou devendo e voltou a ser bilionário de novo. Porra, na real, olha o exemplo de como tu tava antes dos eventos lá do UFC. Tava bem, Tava voando, quebrou. Ficou devendo quanto?
Cara, somando tudo, da minha parte dá uns 300 pau. 300 mil. Cara, tu não voltou a jogar o jogo de, putz, vou ser CLT, sei lá, começar a ganhar 5, 10 mil e ir pagando isso aos poucos. Não, tu continuou jogando o jogo que tu tava jogando. Putz, caí aqui, mas o meu pulo para subir não é 2 toques, assim, claro que é muito difícil, mas não é um negócio tipo, vou levar 30 anos para pagar isso aqui porque vai ser muito pouquinho. Não, tu já estava jogando aquele jogo. Então, a queda pode ser grande, mas a subida pode ser grande também, porque tu já sabe fazer isso. Sim. Porque tu já tem o conhecimento, tu, no caso, especialmente, já tem o network também, facilita bastante. Então, porra, muito massa que tu falou isso, eu gostei bastante disso. Paulinho, e para a gente finalizar, tem a última pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, mas antes temos a sessão que eu falo o que eu escrevi, o que eu anotei. Animal. Porque eu falo para todo mundo. Gustavão, espero que tenha anotado, anotou? Gustavão anotou. Gustavão, no começo, ele ficava aqui, ficava jogando o joguinho dele ali, não prestava atenção. Aí começou a ouvir uns negócios legais. Opa, deixa eu prestar atenção, né, Gustavo? Aí começou a prestar atenção e anotar. E eu falo, Paulinho, para a galera que está assistindo, para anotar os pontos. Anotar, manda nos comentários, mande nos comentários. Mande também quem você quer ver aqui nos comentários. Mas porque é o seguinte, né, Paulinho? Pô, o que adianta o cara ouve isso aqui? Ouve e assiste por 1 hora e pouco aí. Deve dar 1 hora e meia de podcast no total. Cara, passa 1 hora, o cara esqueceu. O cara esqueceu do que ouviu. Então eu sempre falo, putz, anota para ver as coisas que mais te marcaram. E, de preferência, cria um plano de ação. Cria um plano de ação. Porque o grande objetivo aqui é trazer a mentalidade de milionários, não para estar no YouTube, mas para passar para as outras pessoas. Animal. Porque mentalidade é uma coisa que não é assim, tu passa para uma pessoa, tu sai perdendo. Não, cara, tu passou, as 2 pessoas saem ganhando, todo mundo sai ganhando, né? Tem aquele ditado chinês, 2 caras se encontraram no meio num caminho, cada um com um pão. Eles trocaram os pães, cada um saiu com um pão. Agora, os mesmos 2 caras se encontraram com 2 conhecimentos. Os 2 trocaram esses conhecimentos, cada um saiu com 2 conhecimentos. Sim. Então, essa mentalidade não é um jogo de soma zero. E tá aí, estamos fazendo isso para mais gente prosperar, né? Parabéns, Léo. Valeu, cara. E aí, assim, as coisas que eu anotei bastante coisa, ó, que mais me chamaram a atenção também, porque tem um ponto assim, não tem as coisas certas que tem que anotar. Cada um vai anotar de acordo com o que já passou na vida, né, as suas experiências, as coisas que marcaram e o que está vivendo agora. Né? Para mim, o que mais me marcou aqui, que eu olhei, pô, foda, deixa eu anotar isso aqui, é o seguinte, primeiro ponto, quando tu falou que tu era empacotador e tu levava sacolas também, muitas vezes ganhava 3 vezes mais. Sim. Né? Então, isso mostra que tu, desde aquela época, tu não se contentava com os ganhos. Não se contentava, não, é isso aqui. O que eu posso ganhar é isso aqui. Não, sempre pensava, pô, posso ganhar mais. Ou melhor, como eu posso ganhar mais? E aí, consequentemente, vinham as ideias fora da caixa. Porque qual que é o que eu sempre falo. Não dá para tu pensar sempre dentro da caixa, não vai vir uma solução criativa. Não vai vir a solução óbvia. O que tu vai pensar? Trabalho como empacotador. O que eu preciso fazer para ganhar mais? A solução óbvia é o quê? Ou trabalhar mais horas ou conseguir um outro emprego. Essa é a solução óbvia. Agora, tu pensar fora da caixa é chegar nessa solução. Né? Eu vi que tu tem uma mentalidade muito forte de criar dinheiro, porque na hora que tu falou sobre o bar, quando tu chegou lá queria botar tua banda para tocar, e o cara falou, putz, tem 250 reais para pagar. E tu viu que ele ganhou muita grana. Tu não chegou para ele e falou, cara, tu ganhou muito, me dá mais. Tu veio com outra ideia e falou, vai ter mais receita e eu fico com essa receita, pode ser? Uhum. Ou seja, isso é criar dinheiro. Isso é aumentar a torta. Não é assim, temos uma torta aqui de 10 fatias, eu ganho uma fatia e tu ganha 9. Pô, Paulinho, me dá mais uma fatia aqui. Aí eu fico com 2, tu fica com 8. O que acontece nisso? Para eu ganhar, tu tem que perder. Uhum. Agora, quando tu vem com essa mentalidade de criar dinheiro... Então ganhar junto. Né? Exatamente, todo mundo ganha. Também vi que tu é um cara muito foda em pegar oportunidades e juntar um time campeão.
Isso eu anotei na história do torneio de pôquer, mas dá para ver em todas as empresas que tu faz. Tu tem uma mentalidade muito forte de resolver problemas e de não aceitar o não, né? Então, é aquele lance do pensamento fora da caixa. Aí eu anotei aqui aquela do meu pai, com dinheiro é fácil. Anotei também uma palavra aqui que está muito nos livros de autoajuda, e só que às vezes até eu mesmo acabo passando assim. Todo mundo sabe que tem que ter, mas no dia a dia, puta, loucura e tal, vamos para cima e tal, e acaba esquecendo. E foi uma palavra que tu repetiu muitas vezes aqui, que é a palavra gratidão. Tu falou, sou muito grato a isso, sou muito grato a essa pessoa, sou muito grato ao meu pai, sou muito grato a ele aqui. E eu acho que isso é muito importante até para mim, né, de exercitar mais a gratidão, de falar, porra, sou muito grato a isso, perceber e exercitar mais isso. Tu também falou sobre confrontar o não, não aceitar o não, né? Porque o Robert Kiyosaki fala no livro, no Pai Rico, Pai Pobre, pensamento de pobre e pensamento de rico. Não necessariamente sobre pobre e rico de quem tem dinheiro, mas da maneira de pensar, da mentalidade mesmo, né? Cara, mentalidade pobre é o quê? Surge uma situação e tu fala, não dá. Ou, quero comprar aquele carro. Não tenho dinheiro. Não posso. Essa é a mentalidade pobre. Sim. Quero fazer aquela ação. Putz, está fora do nosso orçamento. Não posso. Qual é a mentalidade de rico? Inverte. Pensa. O que eu preciso fazer para conseguir isso? Quero comprar aquele carro. Hoje eu não posso. Ok. O que eu preciso fazer para conseguir? Quero fazer aquela ação. Putz, está fora do orçamento. Não posso. O que a gente precisa fazer para conseguir? Exato. Então, quando tu inverte, e aí vem aquela do pensamento fora da caixa, de realmente... E aí fala, pensamento fora da caixa, pensamento fora da caixa. Cara, é realmente exercitar e fazer brainstorming e ver as coisas mais absurdas, porque às vezes de coisa absurda em absurda, sei lá, fala 3 coisas absurdas, que junta as 3 e vira uma coisa, não é tão absurdo aqui, isso aqui dá. Então, tem um cara muito grande do marketing digital, o Beto Altenhoff, da Empíricos, e ele fala, as ideias fazem sexo. Então, por isso que é muito importante, né? No brainstorming a gente fala, nunca fala não no brainstorm. Sempre vem o máximo e deixa as ideias ali fazendo sexo, porque a tendência é vir uma coisa melhor ali. Sim, total. Acredito 100% nisso, cara. Mas... tu falou... Tu falou quando foi trabalhar na Nestlé, né? Tu falou sobre não alimentar o sonho dos outros. Falou, putz, era o sonho do meu pai, cara. Não era o meu. Tava fazendo para ele, não por mim. Mas eu achei legal que tu fez, chegou e bateu, pai, fiz, tá feito, agora eu vou por mim. E também tá muito ligado a vários pontos que eu falei aqui, mas quando eu te perguntei, o que o milionário sabe que um não milionário não sabe? Tu falou, dá pra fazer. Cara, se fosse resumir aqui, não dá pra resumir, que tem muita coisa boa aqui. Não vou resumir. Mas esse dá pra fazer com o lance do, com dinheiro é fácil. E essa mentalidade de resolução de problemas, isso é muito foda, cara. Sim. Isso é muito foda. Se as pessoas... Assim, gente, meus amigos, vamos ser sinceros aqui, ó. Se vocês pudessem pegar só isso, porque, claro, a história do Paulinho é muito foda. Tem toda a parada de oportunidades, de networking, de conexão, de energia e tudo mais. Sim. Mas, se vocês pudessem pegar uma coisa só disso aqui, se vocês pudessem pegar essa mentalidade de resolução de problemas, de confrontar o não, de acreditar que dá para fazer, cara, vocês vão chegar lá. Independente, porque o Paulinho é um cara boa praça. O Paulinho fala com todo mundo, eu já não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil. Eu preciso de muita energia para isso. Mas, tendo só essa mentalidade, cara, já é mais do que meio caminho andado. Porque tu não se contenta com o não. Tu vai sempre dar um jeito de fazer acontecer. Então, foi muito foda. E aí, Paulinho, vamos para última pergunta, pergunta mais importante. Cara, quando tu começou, tu com a cabeça, putz, quero ficar rico, né? Quero ficar milionário. Mas, quando tu começa, tu não tem muita grana. Sim. E tu não tem conexões também. Sim. Tá começando ali na tua vida. Que é o caso de muita gente que está nos assistindo, né? Tem milionários nos assistindo, mas tem muita gente que tá começando. Se tu tivesse no bolso R$200, com o objetivo de se tornar milionário, claro, em anos, né? Mas tu tá começando e tem R$200.
O que tu faria com esses R$ 200? Se eu tô começando, eu tenho R$ 200. Cara, olha que viagem, Léo. Só não fala que ia jogar poker no É, WSP. exato, eu usar meu sorteio e arriscar tudo, né? Olha que loucura que eu vou te falar, meu irmão. Quando eu quebrei real, né? Então, assim, eu não tinha limite no banco, eu não tinha dinheiro para fazer minhas coisas. Na época, a Adriana, né, minha esposa, ela ganhava muito pouco e ela colocava gasolina no meu carro e isso me confrontava, assim, muito, porque eu falava, caramba, que loucura, cara. E assim, Léo, eu tava passando por um momento muito difícil. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, boa praça e tudo mais. Eu não queria chegar perto do telefone, cara. Porque eu tava mal real. E eu tinha no meu bolso, no meu bolso não, eu consegui com a Adriana, né? Acho que quase uns R$ 200, né? Quase uns R$ 200. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Olha que viagem, irmão. Eu peguei um Uber, eu fui até o Shopping Cidade Jardim, eu coloquei o meu melhor terno, eu sentei lá na Offner, do Shopping Cidade, nem sei se ainda tem a Offner lá, mas enfim, eu sentei lá numa cafeteria, com meu iPad, e eu fiquei olhando, cara, todo mundo que passava lá. Eu fiquei, acho que cara, eu cheguei lá, acho que um pouquinho antes do almoço, e eu fiquei até o final do dia. Léo, e anotando, que nem você anotou aqui, cara, um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Qual que era o perfil das pessoas que estavam passando, ali é o shopping de rico, ali é o shopping das pessoas que têm dinheiro. Então, como que essas pessoas estão se comportando, o que elas vendem, o que elas estão fazendo. E eu acho que foi um investimento certo, porque eu moro longe do Shopping Cidade Jardim e eu acabei gastando isso. Mas eu investi em mim para conseguir, de fato, entender o perfil das pessoas, né? E foi algo que eu fiz, gastando R$ 200 quase, né? Não foi eu não empreendi ali, né? Eu não vendi algo, né? Eu acho que eu posso pensar em algo que eu faria por esse lado, mas eu fiz isso. Eu peguei e eu acabei investindo esse dinheiro em mim, não foi num curso, não foi algo que eu senti que o meu filho estava pedindo para que eu fizesse. E eu comecei a se observar, cara. E eu lembro que eu entrei em todas as lojas, Léo. Eu lembro que eu entrei na loja da Rolex, né? Falei, como é que pode, velho? O relógio, assim como qualquer outro relógio que eu posso comprar na 25 de março ou no camelô por, sei lá, R$ 20, custa R$ 100.000. Eu lembro que eu entrava, passava, essa eu não entrei, né? Mas lembro que eu fui na Chanel, eu olhava uma bolsa lá e falava, caramba, mano, uma bolsa, R$ 40.000. Por que faz uma pessoa, o que motiva uma pessoa a gastar R$ 40.000 numa bolsa, né? Eu lembro que eu entrei na Louis Vuitton, né? Puta, né? Hoje, às vezes, assim, você até compra, né? Entrei na Louis Vuitton, caramba, uma carteira custa tanto, um tênis custa tanto, né? Por quê? E aí eu comecei a ver que esse dia foi um dia que me marcou muito, porque eu falei com um monte de gente. E eu lembro que, puta, eu sou meio imparável nisso. Todas as lojas que eu entrava oferecendo algum valor. Não monetário, mas alguma contrapartida grande. Nessa época, o que eu tinha de moeda de troca já era meio que a minha relação. Porque como eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes lá do Mackenzie, querendo ou não, a gente tinha lá, sei lá, 35 mil alunos que eu representava. E aí eu lembro que eu entrava na loja, não tinha capacidade nenhuma de comprar nada dentro da loja, mas depois de um tempo eu era abordado ou pelo vendedor ou pelo gerente. Até com, acho que, um olhar de desconfiança deles, né? E aí eu chegava para eles e falava, tudo bem, eu vim aqui ver os produtos de vocês, porque não interessa para vocês a gente fazer uma parceria e eu oferecer os produtos de vocês lá dentro do Mackenzie, que tem um poder de aquisitivo alto pra caramba, uma galera que, putz, tem o perfil A e B e tudo mais. Eu até cheguei a fazer, Léo, puta, pode crer. Eu cheguei a fazer uma página, putz, pena que vai pro ar isso que não podia, né? Eu não podia ter feito o que eu fiz, mas Denis. Prescreveu já. Eu fiz uma página, mackenzistas.com.br, né, na internet, e aí eu montei um clube de benefícios que era focado justamente para ser alto padrão, para que eu pudesse ser comissionado, né? Eu ia chegar lá no Louis Vuitton e falar, cara, eu vou vender tua carteira de 5 pau, mas você vai me dar 10%. Porque eu já tenho a base, né? Sim. Então foi os 200, eu fiz isso, não foi até o final, né? Esse projeto depois eu sei que ele começou a ter movimento, era no Orkut, e eu comecei a ter problema, porque a secretaria da faculdade me procurou, falou, meu, você tá usando o nome da faculdade para fazer um negócio, então eu resolvi tirar o pé.
Mas foi um investimento que começou com R$200, cara. Mas com a mentalidade de criar dinheiro. Sim, Com foi. a mentalidade de Foi. criar dinheiro. Puta, que legal. Muito bom resgatar isso. Obrigado, irmão. Nossa, tamo junto. Sensacional. Meus amigos. Bom, esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários com o Paulo Mota. Cara, que cara sensacional. Talvez o episódio mais longo que a gente tenha tido aqui, porque foi história, mano. Foi história. Paulinho, obrigado mesmo. Irmão, obrigado eu que agradeço pela compartilhar parceria com a gente aqui. Com certeza, acredito que a galera curtiu muito. Eu curti muito, o tempo passou muito rápido aqui, eu anotei muita coisa. Foi delícia. Muito massa. Obrigado mesmo por ter vindo. Isso, irmão. Cara, eu que agradeço. Você é uma pessoa também que eu tenho gratidão, né? Por estar altamente conectado com as coisas que a gente vem fazendo hoje também. E me sinto honrado, cara. Como eu falei, eu sempre fui um cara muito low profile, né? Mas eu, humildemente, eu tenho, cara, muito case legal, assim, de histórias que o dinheiro não compra, sabe? De experiências que eu vivo, de coisas que acontecem no meu dia a dia. E poder ter um espaço para inspirar outras pessoas com com esse objetivo que você criou, que eu achei incrível, cara. É uma honra para mim. Então, obrigado, irmão, de verdade. Show de bola. Tamo junto, Paulinho. Obrigado, cara. Valeu. Então é isso, meus amigos. Nos vemos na próxima semana. Lhes deixo um abraço e Camigol!